Vamos lá. Liga da Política número 11. Não, 11 é um número bom, né? 11 é um número bom. Mais 11 de 2. Embora esteja 11 vezes 2. perto do 13. 11 vezes 11 mais 2 11. já é o entrevistado, né? Mas um mais um são 2. Aí se somar, vira o quê? Chega, 13. né? Chega que ele tá querendo abusar, né? Ali já começou Se com somar, treta. é numerologia, viu? É O numerologia. entrevistado te enquadra, viu? É mesmo? O entrevistado te enquadra, viu? Vamos Você ver. não Na pede, verdade, esse você não pede entrevistado leve hoje, não, viu? tá passando um filme na minha cabeça, esse entrevistado. Gente. Ele só tem a cara de novinho assim, porque É. tem uma experiência com Escolado. política. Quando eu começar a contar, vai ser difícil eu falar isso em uma hora. É. Só tem a cara de novinho assim. Só engana, com essa cara de novinho. É. Mas Né? cheguei ao 100 assim, né? É isso mesmo. Estamos hoje com Já denunciou? Já ouviu a voz? Diego Olá, ele. Castro, grande Seja deputado bem-vindo, eleito, deputado. hein? Glória a Deus. E aí, deputado? Deputado mais novo da Assembleia? Não, tem o Matheus, né? O filho Tem o do Matheus. Geraldo, que é Ah, mais mas- novo. Mas o Do mandato, quê? o mandato é de Geraldo, não é de Matheus. Eu não sei. Quem Já começou? Quer falar sobre isso? Quem foi eleito foi o Matheus, foi Geraldo. Peraí. Mas você foi você. Quem votou em você, não foi A não? comissão da Quem juventude foi, já tá mano? formada lá Não na é isso, não, Assembleia, mano? né? É, eu concordo. Você concorda, E Luma? você tem que falar alguma coisa sobre isso. Em relação a. Começou a treta. Calma. Vamos lá, Diego. Meu amigo, vamos lá. A gente começa o papo sempre assim, numa forma bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história do processo político. Como você veio da política, aonde surgiu isso tudo. Depois a gente vai falar sobre essa história aí do deputado mais jovem eleito pela Assembleia. Porque votaram em você. Não é isso? Depois a gente fala sobre Com isso. certeza, né? Aqui. Aquela sua câmera, a lente na verdade é tá de aquela. frente. Essa câmera é opressora. viu? Tá na direita, mas gostei. Me conte aí como é que é a sua história, como é que você surgiu pra política. Bom, No jardim de infância, minha mãe vamos me lá, levou. vamos lá. Vai bem por aí, né? Bom, eu, desde os 12 anos de idade, né, na verdade eu entrei na política por via das iniciativas de projetos sociais, né? Desde os 12 anos de idade, né, quando eu tive o meu primeiro projeto social, eu tinha um trabalho com a igreja, né? De igreja batista. Você é católico ou evangélico? Evangélico. Evangélico. Trabalho de igreja batista, né? Um projeto muito conhecido, Embaixadores do Rei, que é uma espécie de escoteiro. Mentira, você foi o embaixador. Embaixador. Meu Deus! Você é de Uma Salvador? vez- Salvador. E através daí nasceu o desejo das ações sociais, né? E ali situado com essa questão, tive uma simples ideia de pegar alguns garotos, amigos nossos, Lá ele. lá ele. Melhore. Eu acho que Luma substituiu o chá pelo energético aí agora. Tô achando, uma hora é chá, uma hora é energético, que não consegue entender o tempo. Ele falou! Entendeu? Uma hora é energético, uma hora é chá, a cabeça pira, viu, menina? Lá Rapaz, o cara disse que é cristão, foi pegar os garotos. Devagar comigo. Alguns irmãos. Você formou um grupo com os amigos. Vamos lá. Até perdi a linha. Rapaz, volte Essa- como você iniciou na política? essa baianidade dá tanta abertura poética pra gente. Dá, velho. É porque eu gosto dele, pô. Eu gosto dele. Que situação. Vamos lá. Já começando descontraído. Quero ver quando a gente botar fogo nessa logo aí. Vamos lá, Como é que né? vai Vamos ser? lá. Aos 12 anos de idade, né? Com alguns amigos lá do projeto da igreja, né? A gente teve a ideia de criar um baba, né? Como a gente chama, um futebol. E aí dá essa ideia do futebol, que eu ideia, isso aqui é legal, é um meio que a gente está atraindo jovens, né? Para esse tipo de atividade. E daí nasceu a ideia de a gente fazer... Levantar, né? E daí teve a ideia da gente fazer o projeto social, né? Que era um projeto com futebol. E isso foi crescendo de uma tal forma que 4 anos depois, com essa simples brincadeira, esse projeto estava atendendo 88 crianças carentes ali de regiões... Que bairro você fala isso aí? ali do Cabula, né? Por ali pela Você é favela, irmão? Sim, Oh. sempre É trabalhou. quase vizinho. Nós trabalhamos Leandro com- saiu daqui dizendo que era do Beiru.
né? Sim. Cabula ali é aquela região. porque Madeira, vão olhar pra Beirute, você, ver assim um menininho Tancredo. novinho, vai dizer assim, é de onde esse menino? Tancredo Neves, Taigara, a gente não, ajudou, favela. a gente ajudou muita criança ali, muita família ali, através desses projetos sociais. Embaixadores aliado à do igreja. Isso. Não, começou com os embaixadores, daí foi um trampolim para a gente iniciar as atividades sociais, que ali eu me familiarizei com esse mundo das ações sociais. E aí decidimos fazer o nosso próprio projeto. E daí, no mundo dos projetos sociais, você tem contato direto com a política, né? E alinhando uma coisa com a outra. Eu sempre fui um entusiasta da geografia, né? Inclusive, na escola, minhas melhores notas, se pegar o meu boletim aí, lá, desde quando iniciei... A esquerda vai fazer isso. A esquerda vai pegar seu esquerda boletim. Vai. Era geografia. Deixa você tomar posse que você vai ver a sua história Matemática sempre aparecer. fui... O bom é que ele é uma Péssimo, pessoa mas- sincera, eu já de logo que era ruim em matemática. Matemática sempre fui péssimo, né? E aí, alinhando uma coisa com a outra, geografia, eu despertava interesse e eu conheci muito a geografia, principalmente a parte de cartografia, porque eu me interessava em conhecer o mapa do estado e saber quem era o governador, que isso aí me despertou o interesse para a política, né? Foi daí. Alinhando uma coisa com a outra, com o projeto, com essas Você era uma criança muito atuações. caseira, né? Na hora de ir pra rua. Isso, né? Não, brinquei muito na rua, brinquei. Ah, porque o menino cedo ficava querendo saber quem é governador, não é comum. Mas era. Mas não é uma é, coisa- eu, não é uma- eu via muita. Tem parente na família que é Não, político? Não tenho um parente político. Nenhum. Nunca tive. Então Nunca você é tive. único no cenário Primeiro, político. Isso, primeiro. E, inclusive, embora não tivesse parentes políticos, né, mas minha família sempre foi politizada. Meu pai sempre gostou de política, meus tios, né? A gente sempre debatia. E daí também despertou esse interesse. E alinhando uma coisa com a outra, e com esse mundo das atividades sociais, eu me interessei em conhecer o ambiente político até para buscar melhorias ali para o projeto social, né? Buscar caminhos para crescer aquele projeto que a gente desenvolvia. Sim. E disso aí foi uma coisa assim tão natural. Eu digo que foi projeto de Deus, que eu não planejei nada disso, né? O meu sonho, eu dizia assim, até os 12 anos de idade, era ser jogador de futebol, né? Sempre gostei, sou torcedor do Vitória. Vitória. Ê! Que coração! Coleguinha! Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui. Da política, agradecer ao deputado. Agora é que tem que continuar. Sou negro, né? falar. Peraí, pô. desde Na minha pequeno. cabeça passa o filme, eu chamar Diego, o cara que comia água de deputado. É um negócio. Vai continuar. Vai. E aí, com os projetos sociais, veio essa questão do mundo político. Meu sonho era ser jogador de futebol. Depois comecei a pensar, eu Não quero vale ser tanto a presidente. pena, né? Olha o que eu pensava. Eu disse, um dia eu quero ser presidente da República. Passar pro jogador de futebol, como é que vai? É fácil, Vai ser- né? Fácil, assim como Só foi é na não vida. seguir só o fazer caminho, gol, né? só é não É só seguir o fazer caminho gol. do Daniel só Alves, seguir. que tem possibilidade de E chegar. aí eu fui me interessando, veio o ensino médio, né? Eu fui estudante da escola técnica na época estadual, né? Você era nerd, né, amigo? Severino Vieira, me formei em edificações, técnico em edificações, e no curso de edificações eu passei a me envolver na política estudantil. Só que eu Calma, sempre... peraí. Aí já com Como é 17 que anos faz de idade. militância Peraí. estudantil com Aí que a foi minha maior cabeça escola pensando política. de direita? Peraí. Perfeitamente. Mas é que será faz? que nessa época pensava como? Pensava como direita. Veja bem. Como é que você fazia? Você vem de lá, cristão? Sim. Pronto, então acho que era direito. Mas A base- você frequenta a igreja? Sim. Agora com essa correria aí, né, de organização, de campanha, né? Agora a gente diminuiu o ritmo, mas sempre que posso, né? Eu acredito Você que não é Deus... bolsonarista que se diz cristão e não é cristão. Não, Não, ele é evangélico. O testemunho... Ele é de Jesus. Eu As meninas dão em assim, cima dele e ele não pega. Ele não é, assim qualquer uma, você- não. você É só a pessoa da referenda, né? igreja, aí não vai não. ele tá botando... jogando álcool no incêndio pra apagar. É sério. Só pra saber, né, meu? Eu só tava calado, viu, deputado? Aqui só ouvindo. Agora a gente começa. Começou o tiroteio. Eu sempre tive também uma visão em relação ao cristianismo da seguinte forma, né?
Eu acho a igreja, assim, uma instituição importantíssima, como sempre destaco, acho que a igreja das instituições sociais da sociedade é a mais importante, porque trata da maior necessidade que o ser humano tem, que é espiritual, né? Eu não estou aqui julgando placa, se é católica, se é evangélica, mas que faça esse trabalho, né, de aproximar você a Deus naquela ideia de você ser uma pessoa melhor, de você ser altruísta, né, de você a questão da caridade, a questão de se portar de forma íntegra com o próximo, né, do amar o próximo mesmo, né. Eu destaco dentro do mundo em que a gente vê que a maldade impera, eu destaco como a instituição mais importante, porque faz essa ponte, né? Embora a gente tenha um lado ou outro, aqui não é o céu, a gente vai encontrar pessoas imperfeitas, né? Não é possível falar de uma moral se não tem atrelado ao crescimento espiritual. E a base a base do Ocidente, né? Está ali a fé e a moral cristã, né? Junto com o direito romano e a filosofia grega, né? Então, é uma instituição que tem não só esse papel, eu digo, altruísta, atraído por esse ponto de vista moral, mas de equilíbrio, podemos dizer assim, institucional transcendental, né? Sim. De manter os traços originários da nossa sociedade, né? Isso é importante. Você ainda está estudando, Olavo de Carvalho? Sim, sim. Graças a Deus. Inclusive, meu gabinete vai ter lá uma foto em homenagem ao Olavo, exatamente. Né? Então, deputado, eu estou brincando essa coisa cristã, porque nessa onda bolsonarista virou moda dizer que é cristão. Isso, sem ao menos ir para uma igreja. Exato. E quando vai para uma igreja, posta uma foto rezando com 22 do lado. Pior não é nada, né? Só para pedir volta. Mas só que... oportunista, né? Muito oportunista se aproveitaram da pauta. Muito oportunista se aproveitaram da pauta. E assim, o cristão, mais do que portar uma Bíblia, mais do que você ir a uma igreja, o cristão é cristão, não é na foto, não é no que ele diz, mas no seu testemunho concreto de vida, no seu comportamento diário, nas atitudes. Muito mais nas atitudes, né? Exatamente. Qual a diferença de um deputado cristão para o deputado secular? De um deputado... O seu comportamento, né? O que vai pautar ali, o seu dia a dia, né? O que vai... Eu acredito que o cristão ele tem que levar a influência de Cristo para onde ele chega. Né? A influência da referência de quem foi a pessoa, não só o ser humano, mas o ser perfeito, que é Jesus Cristo dentro da Trindade, Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E no que tange a política, ele procurar dentro das suas ações, né, no meu caso, deputado estadual, Sim. Minha tarefa, além de fiscalizatória, é propositiva. Né? Dentro das minhas tarefas propositivas, traduzir isso dos ensinamentos do Evangelho, né, para influenciar, inclusive, os meus projetos de lei. Né? Por exemplo, projeto de lei onde eu quero melhorar a vida das pessoas, seja por via da temática... de ensino nas escolas. Seja por via da temática de diminuição de carga tributária que você, no final das contas, vai beneficiar ali o dia a dia da vida, principalmente do que menos, dos mais pobres, né? Que no Brasil, infelizmente, principalmente a Bahia, o estado que a carga tributária é a mais castigante do Brasil. Inclusive aumentou esse ICMS da cerveja e ninguém disse nada. Ninguém disse nada, ficaram calados, né? Pois é. Isso aí, no final das contas, as pessoas vão sofrer, né? Então, tudo que você puder influenciar partindo dessa linha, desse princípio, né? Uhum. Para melhorar a vida das pessoas no seu dia a dia de trabalho, você está ali exercendo o seu papel de cristão dentro daquilo que você foi designado, na política, no caso, né? Você sabe o que eu achei interessante? Que eu também cresci lá cristão. Sim. E teve um período que eu fiquei muito triste dentro da igreja, quando eu fiquei sabendo de uma realidade. Porque no mundo afora, inclusive na questão da Ásia, tem um lugar chamado Janela 1040, onde cristãos são mortos, queimados vivos. São barbáries que fazem com os cristãos. Tem um dia da igreja perseguida. Dia da igreja perseguida. Faz trabalho... Isso, exatamente. Tem a Semana das Missões, né? As igrejas promovem isso. Aí o que acontece? Na realidade da igreja, eles passam isso para você. Vem missionários de lá e contam. Eu conheci uma missionária da Indonésia. Eu não esqueço nunca os vídeos que ela trazia e passava da realidade de lá. Só que aqui, quando a gente olha o nosso plano secular,
a gente não vê nada disso sendo retratado na mídia. E pela primeira vez no governo Bolsonaro, eu vi um jornal falar sobre isso, sobre a perseguição aos cristãos. E foi um pânico nesse dia. A galera, tipo, como assim estão perseguindo os cristãos? Então, assim, tem gente que é morta porque tá com Bíblia, tem gente que é morta porque tá realizando culto, tem gente que é estrangulada. É, assim, uma barbárie que eles fazem nos dias de hoje com os cristãos. Inclusive, você tocou em um ponto, Luma. Muita gente diz, sou anticomunista, eu odeio a esquerda, eu odeio isso. Mas assim, quando a gente parte para destrinchar a discussão, você vê que a pessoa não consegue concatenar um fundamento por quê. É fazer oposição por oposição. E um dos fatores de eu ter aversão ao comunismo é justamente essa postura anticristã, partindo dessa realidade. Por isso que não tem como uma pessoa ser cristã e voltar exatamente. Nesse ponto que você tocou desses países, se você pegar a lista lá dos países, o programa do Dia da Igreja Perseguida, que persegue os cristãos, os evangélicos, Filipinas, todos são comunistas. Todos são comunistas. Como é, Diego, que você fazia política estudantil, que é uma base formadora de esquerda, de centro-esquerda, mais esquerda, até extrema esquerda. Você é diferenciado. Como é que você conseguia fazer isso? Aprendeu com lá a atrás esquerda a fazer depois da guerra. Não, ele aprendeu na igreja. Eu digo que o movimento estudantil foi minha maior escola política. Eu comecei a me preparar de fato como um político ali, né? Porque ali eu aprendi a estar 24 horas debaixo de pressão. Naquele momento você se filiou a algum partido? Naquele momento, 2011 ali, o ano preciso, eu me filiei ao antigo o PFL, que virou Democratas, né? Que ali era o partido mais à direita no espectro político que a gente encontrava, né? Que ainda naquele período, né? Que ainda tinha, principalmente o José Carlos Aleluia, né? Ele estava no intuito ali ele era o presidente do partido naquele momento. Tem até declarações, né? Que ele queria transformar José Carlos Aleluia é o pai do Aleluia, né? É o pai do Aleluia. Que ele tem até declarações deles que naquele momento queria trazer o DEM para uma linha conservadora, né? Mirar em valores conservadores. Foi o que me chamou a atenção e me fez entrar no partido, e até por ter já esse norte de oposição ao PT, né? Por conta dessa questão de ideias programáticas, né? Do PT, que era contrário a tudo aquilo que eu pensava. E dentro do Democratas foi que eu iniciei de fato. Tive a ideia de criar o primeiro movimento estudantil partidário. No DEM. No grupo de ACM Neto. Mas a ACM Neto naquele momento, né? A ACM Neto, infelizmente, ideologicamente, se perdeu, como eu costumo Fale dizer. isso não. Ideologicamente, né? Eu acho que ele não definiu. Ele é contra aborto. Você viu? Tem muito cristão aí que é a favor hoje. E a ACM Neto bota uma pauta como essa? Beleza, dizer que é contra, mas no ponto de vista prático, né? Como político. Quantos projetos ele apresentou? Mas conte aí esse movimento estudantil, você fechava ali a Joana Angélica, tocava... Não era dessa linha. Não era. Que é isso? Como era? Menina da igreja de Jesus, não vai. Exato. 2011 entrei no Colégio Severino Vieira, que é um dos colégios tradicionais de movimento estudantil da Bahia, né? E ali eu comecei a acompanhar a política estudantil. Eu ali já era um pouco conhecedor do trabalho de Olavo de Carvalho, já seguia Rodrigo Constantino, né? Já estava entretido em muitos grupos. Rodrigo Constantino, você consegue já naquele tempo já seguia. E eu gostava das ideias, né? Concatenava com aquilo. Eu não tinha uma base filosófica ali, que ainda estava iniciando estudos. Você tinha um entendimento de princípios, mas tinha um entendimento que era da igreja, que comungava com os valores conservadores, né? Com a nossa visão de mundo conservadora. E aí foi um casamento perfeito. Eu disse, essa linha aqui dentro da política que eu tenho que seguir. Sim. Foi daí que eu passei a estudar o professor Olavo, foi daí que eu passei a estudar Chesterton e diversos autores, né? Isso me deu norte, me balizou. E eu me vi dentro do movimento estudantil, quando eu ia para algumas reuniões, nunca fui do PT, nunca fui da esquerda, mas busquei ali como anônimo, entrar para ouvir algumas reuniões, escutar algumas ideias. Eu via tudo de contrário àquilo que eu pensava e discordava ali, aí começava o pau quebrar, né? No bom sentido, né? Lá ele. Agora tá tranquila. Tá mais tranquilo agora, né? E aí, eu via pessoas que tinham uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma procedência, né, de pensamento igual a mim, mas que ficavam acanhados naquele meio e estavam sendo massa de manobra. Foi aí que eu tive a ideia de juntar essas pessoas, né? Montar um grupo próprio
e tentar pleitear a presidência de um Grêmio estudantil. Aí ele montou a esquerda conservadora. Como é que pode ter a esquerda conservadora? Tudo se É igual a galera que é liberal conservador. Existe isso onde? Esse estudo. Impossível. Os extremos, eles se conversam. Mas a esquerda conservadora, não. A esquerda conservadora. É a dele. Era dele, a esquerda conservadora. O extremo, a extrema direita com a extrema esquerda. Eu acho que é ele que tá tomando alguma coisa. Essa água tá batizada. E aí, como é que a gente começou a pautar ali naquele momento? Eu não acho que a gente vai ganhar. Primeiro, eu sempre fui do diálogo. Eu disse, eu não acho que a gente vai ganhar guerra nenhuma dessa forma, querendo meter o pé na porta e tudo. A gente primeiro tem que buscar o diálogo, né? E eu vi aquela postura inicialmente, com o diretor de colégio, tem que ser assim, tem que fechar a rua, tem que tocar fogo em pneu. Eu nunca concordei com isso. Eu disse, não é por aí. E aí a gente foi mantendo uma boa relação com todos, né? Eu sempre fui bem querido. Inclusive, era uma coisa meio contraditória, né? Que as pessoas, você lá atrás era uma pessoa assim muito fechada, né? Muito séria, mas conseguia você é uma pessoa séria. Dialogar com todo mundo, né? Era uma coisa que chamava atenção. E montei esse grupo, né? Sim. A gente começou a fazer um trabalho lá de conscientização mesmo, dentro do colégio. Depois surgiu a ideia da eleição do Grêmio. Eu fui na primeira eleição, dizer, Diego é o cara mais moderado, eu não queria me envolver na eleição, disse, você tem que ser o presidente da comissão eleitoral. Eu disse, então, beleza. Aí terminei lá, nem presidindo, né? Mas secretariando a comissão. Pronto. Que eu achei que era o papel até mais importante. E teve eleição, né? 2 chapas, uma que era claramente financiada pela esquerda e outra que era moderada. Era pessoas que se juntaram, não era nem direita nem esquerda, mas pensavam pela influência do meio pró-esquerda, o centrão. Né? O centrão da esquerda. Como a gente O centrão da esquerda. E aí, teve eleição, esse centrão da esquerda ganhou. E aí eu vi uma tentativa de manobra por parte da chapa que perdeu da esquerda naquele momento, querendo me influenciar, eu como uma pessoa importante da comissão eleitoral, a contornar essa situação e até meio que fraudar essa eleição. E aí? Vixe. Bati de frente, eu disse, não. Se vocês, isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum. Você é a pessoa certa pra estar no TSE, irmão. O resto é conversa. Você tá com o poder da caneta. Só um comentário aqui. Dizem que manda mais do que qualquer outra coisa. Então. É a trindade aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, e aí naquele momento foi que eu me deparei de forma impensada, eu digo assim, de forma impensada e incalculada, com o primeiro embate com a esquerda, mas eu não estava ali exercendo uma postura de embate. Isso aí político. mais ou menos é que ano? Isso foi em 2011, 2010 essa, porque 2011 foi quando eu me ouvi diretamente, isso já foi antes ali de eu de fato me filiar ao DEM. Caralho, eu tava na faculdade. Foi em 2010, Foi em 2009. ali eu estava no 2º ano do ensino médio, né? Há 13 anos atrás. 2013, 13 anos atrás. Por que você tem que fazer menção de 13, velho? Calcular esse Por que 13? Toda Meu hora. Deus. Você vê que a memória de 3 anos atrás não é boa. Mas aí, Marinho? 13 marcado. 22. Eu lembro que há 22 anos atrás estava com 7 amigos. Mas Era mas- maravilhosa. Mas é muito isso que a gente vai esperar do Diego, deputado. Exatamente. É Não muito uma isso. coisa que... A pessoa que vai dialogar com todo mundo. com não todo vai ser a mundo, coisa mas ser firme nas minhas ideias. Né? Algo que eu nunca cogitei. Eu não quero e isso nem- de você. Eu não quero isso de você. Eu quero que você brigue. Já virou a chave, Diego? Não. Briga, Já virou a briga- chave, tipo assim, daqui a 4 dias, né? Próxima isso. quarta-feira, no caso, menos de 7 dias. Você, em Deputado. dezembro, você foi diplomado e agora você vai tomar Deputado. posse. De Tomar fato, posse. você vai ser deputado estadual Ter e seu representar você vai ter seu assento um lá dos na estados Assembleia. mais importantes dessa Sim, nação, Que é a que é a Bahia. Que é a Bahia. Bahia. Olha, Caiu a ficha? Não. A ficha, eu costumo dizer sempre, né? Não caiu a gente ainda, a gente que transita no meio político, né? Eu digo sempre, inclusive para minha equipe, é algo que para mim está sendo bem natural. Acho que não mudou muita coisa, né? A rotina ficou mais Porque a ficha pesada. ainda não né? caiu. Porque Você eu sabe dizer quando é que se a minha ficha vai cair? cair? Eu vou perceber. Não é absurdo você pensar assim, sabe o quê? Sabe quando é que sua ficha vai cair?
Quando você for no plenário, quando você Sim, for falar, sim. aí você vai dizer, tá, Sim. quantas vezes eu aí já vai discursei? Quantas vezes eu já fui público? Quantas Mas, vezes eu já falei no trio na Barra? Sim, sim. Quantas vezes eu já tava em rua, no embate, e de Mas, repente assim, eu tô aqui. o dia a dia, eu procuro ter assim, o dia a dia natural, né? Para que isso também se torne uma rotina durante minha tarefa de parlamentar. Porque Eu vou uma te coisa dizer que uma eu coisa, não não vai quero ser que- natural, cara. Uma coisa que eu não quero jamais, né? O que eu vou dizer aqui agora, claro que eu não quero conotar que vocês disseram isso, né? Mas o que eu estou dizendo. Então né? nem grava, nem Uma grava. coisa, não, pode gravar. Mas uma coisa Grava que que é a defesa dele, meu Deus, você tem que estar gravando. uma coisa que eu quero desaguar, manter nessa linha, é que o mesmo Diego, que foi militante, é uma pessoa comum, quando for deputado, não Um se homem comum. iluda com o poder, né? O eterno homem não comum. se Quando a mosquinha do poder exatamente, morder, não vai mudar. Exatamente, não. Porque você sabe que a Bíblia diz que a soberba precede Precede a a queda. queda, exatamente. Eu tive exemplos próximos de pessoas que eu também. dei confiança e apoiei, né? Da professora lá, que foi por aí. Né? Quem é a professora? Professora, Que gente. professora? A da saia curta? Não. Que professora é essa, gente? Daiane Federal de Pimentel. Bolsonaro, né? Gente. Federal de Bolsonaro. Eu queria que o homem dissesse. É pessoas maravilhosa, assim, eu gosto da Dadai. Antes de sentar na cadeira era você, uma na coisa. verdade, você fez a campanha então de Bolsonaro. Você ajudou Daiane. Sim, Salvador, daí nos Você pediu tem- 10 mil votos naquele período. Você A tem gente que tirou o deixar dinheiro do claro. nosso bolso, fez a campanha Como é? voluntária para ela naquele momento. E em Salvador ela Em teve votação 2018. expressiva, 2018. 2018. 28 mil votos ela teve em Salvador, né? E para todos uma surpresa, né? Que ela não pisou, quase que não pisou na cidade, né? Até o Alexandre ali nos bastidores, que era o presidente da juventude do PSL. Aliás, inclusive, faça um pedido para Depois Alexandre eu vou- parar de me excluir dos grupos. Ele tá me excluindo dos grupos, entendeu? Ele ficou chateado comigo. Você não sabe por que. Online. Você Olha não aí, ó. sabe por que você está sendo excluído. Não, eu não Amor, sei mas por que ele me excluiu. Você merece. Tome o chá, tome seu chá, fique tranquilo. Que daqui a pouco você volta. Eu já tô sentindo que foi maneira que mandou me excluir dos grupos. Valeu, Alexandre. Tudo combinado. Porque é uma situação. É uma Combinado não situação. secaram, né? Diego, que você. Antes, né, como o Luma falou, o homem dos trios, aquela liderança Sim. conservadora na Bahia, né, uma das lideranças, e agora você vai para um parlamento Representante formal representante agora, né? formal daqueles Olha que como ele fica votaram, olhando. Ele tipo, a daqueles ficha não que, caiu, cara. daqueles que Eu tô votaram achando- eu tô e daqueles que percebendo não isso, eu tô votaram em aqui, né? você. E você vai decidir, você vai votar em pautas que são importantes e que impactam diretamente no dia a dia do Sim, sem dúvidas. povo. Exatamente, é por aí. Porque eu não quero perder essa consonância com as ruas, né? Com o povo. Inclusive, é o que eu tenho pedido ao Alexandre, que vai ser nosso chefe de gabinete aí, junto com a Rosa, né? Quem que é a Rosa? Não conheço Rosa. Uma pessoa do lado da Assembleia. Uma técnica, né? Muito bem conhecida lá. Rosa. Para que a gente não se desvirtue, que inclusive eu pedi a ela para fazer isso, para que durante essa trajetória nossa, né, eu não fique isolado em um gabinete. Eu quero estar sempre na rua, eu quero estar diretamente Seu conectado gabinete tem que funcionar, com os independente de você lá dentro. Exatamente. Você vai fazer boas Quero ser um viagens. político de rua. Porque deputado Inclusive, estadual tem que fazer- exato, a nossa pré-campanha, né? Reverberou muito a nossa votação. Dos 417, foi votado em 409 municípios da Bahia, né? Isso, claro, graças a Deus, e esse Tem que trabalho visitar esses 8 municípios aí que não teve voto, hein? é o nosso projeto. Os 417. Aí eu vou falar Isso de diz uma muito coisa. esse trabalho de rua. Da nossa linha, né? De estar sempre se movendo, buscando conhecer em loco os problemas do Estado, das pessoas, principalmente daquele público que deposita e que depositou a confiança no nosso trabalho, né? Então, essa questão de manter o mesmo Diego que era um militante lá do trio, da rua, e ter essa postura como parlamentar, claro, você se adequando às formalidades, que é algo que tem que se adequar, não tem jeito, né? Eu quero que essa sincronia nunca se perca, né? Porque eu acredito que isso Eu não consigo te ver como um deputado, porque eu já te conheço antes, entendeu? Mas assim, dizer que você vai ser a melhor pessoa, não vai ter como. Você já tá com um sorriso de político. Como é que Você já tá começou mais- isso? Você começa com um sorriso de como é que público. foi Você essa tinha um campanha? sorriso mais assim, agora você já tá mais Eu tô assim. cansado pra caramba. Como é que foi essa Eu tô campanha? cansado Como é que pra foi essa caramba. campanha? Você tá cansado porque a campanha foi dura mesmo? Ainda tá nesse Foi finalzinho. pesada. Foi uma campanha. A gente rodou 111 municípios, né? Em 11 meses. Foi uma
uma tarefa assim... Foi votado em 408, rodou em 111, 111, né? Tá bem. Foi uma tarefa hercúlea, assim. E o Bahia Direita... Tinha o Bahia Direita. Fala do Bahia Direita. E Alexandre, sabe? Não posso esquecer também da doutora Raíssa, né? Que entrou de cabeça na nossa campanha. Foi essa grande madrinha, né? Eu tenho uma doutora Raíssa como uma mãe, né? Isso é notório. Peraí. E... Vai devagar aí. Meu vai ficar com ciúme, mas... Vai devagar. Não é por causa da sua mãe, não. Ajudou muito, né? Ela ajudou muito nesse processo, né? Claro, não posso esquecer também do apoio do Eduardo Bolsonaro, a menção, né? Aquilo também colaborou para que o nosso trabalho reverberasse. E já estávamos com a casa pronta para esperar o sucesso, né? Pronto, é o que eu costumo dizer sempre. Pronto. O Bahia Direita... O Bahia Direita fez sua base política. Exatamente. Botou você na rua. O Bahia Direita... Botou você na vitrine. Mas... Bahia Direita, a gente... Calculado, a gente está de 350 municípios. Né? A gente quer chegar aos 417, né? Até o meado do ano. Porque a gente teve a seguinte ideia. Cadê Murilo para falar sobre Bahia Direita? Ele está lá cuidando do gabinete, inclusive agora, né? Está correndo para ficar pronto para a quarta-feira. Qual foi a ideia que a gente teve? A direita precisa sair da rede social. Não é... acabou... Aquele momento de 2018 foi um momento único. Né? A rede social exclusivamente não vai eleger ninguém. Tem que ir para a rua. Ela tem um papel, mas não é o 100%. Exatamente. Porque o Bahia Direita nasceu, inclusive o Murilo foi o criador da página, né? Que a gente transformou depois em movimento. Foi o Murilo e o excluidor ali. O Murilo criou a página. Quando a página tinha um pouco mais de 2 mil seguidores, o Murilo me chamou para fazer uma live. Isso aí já ia contar no meio da história, que ia pegar a linha do tempo, né? Que eu sou muito metódico da questão da vida política. Eu já era amigo do Alexandre desde a época de juventude do DEM, né? Lá em 2013, né? Alexandre 2013. Moreira. Alexandre é amigo meu há mais de 10 anos. O Murilo foi meu amigo de infância. Né? E o Micael Cabeludo já era amigo do Alexandre. Eu conheci a Micael em rede social, que conheci o Murilo. Sabe quem é o Micael? Será que eu conheço a figura. Aquele menino Olavo de pode Carvalho da Bahia. Vá com calma. E aí a gente se juntou já em 2018. O que é interessante é que assim, os moldes que o Bahia Direita tem é um molde que a esquerda sabe Utiliza. trabalhar muito bem. Que é essa questão de vamos reunir, vamos agrupar, Exatamente. vamos ver o que tem em ponto comum aqui. Orgânico de fato. Você não pode esquecer. A militância, né? Isso, a militância. É muito isso. Isso foi tipo assim, vamos fazer o que já está dando certo dentro do processo político. Não, exatamente. Não, você não pode esquecer da parte. E a gente fez parte desse grupo. Sim. E foi que levou os jovens liberais e conservadores para a política. Exatamente. Foi o MBL. A gente não pode jogar MBL na vala. Isso, deixa eu te dizer. O MBL deu expressão pro Bahia Direita e deu expressão para vários momentos Mas o MBL funciona na verdade, dessa forma, nessa organização? Falando muito assim, maior. O MBL, eu fui do MBL, né? Em 2015, né? Você foi lá Inclusive no a gente início. organizou, fui uma das pessoas que organizou a venda do MBL para Bahia. Eu falei ML, para isso. Do MBL para Bahia. MBL. Mas o MBL já tá no IML? Não. Ou ainda tá vivo? Tá muito vivo. Perdeu a identidade. Quando perde a identidade é um morto-vivo. Mas o Olavo avisou, os caras vão te pegar. O MBL, em 2015, admirei o papel do Fora Dilma, né? Estive ali intensamente naquele processo, O MBL convocando também manifestações. colocou o povo na rua, ensinou a direita a ir pra rua. Botou muita gente na rua. Não, tem esse know-how na direita, né? Tem, Vamos sim. dizer assim, foi Não a pode tirar semente, né? sim. Lá do início da direita ir pras ruas. Que era um um traço mais de esquerda, né? Exatamente. Exato, é isso que eu tô falando. Foi um movimento de direita que levou levou jovens liberais e conservadores pra política. Pra Não rua. tinha esse pauta. Exatamente. Os partidos políticos não fazem Exatamente. E aí, juntando uma coisa com outra, parando nessa linha do tempo de 2011, do movimento estudantil, né? Que eu estava contando a história daquela parte em que eu era presidente da comissão eleitoral, que eu vou um pouquinho mais tarde vou linkar com isso aí. Saindo dessa questão da comissão eleitoral, que eu tive o primeiro embate com a esquerda, a eleição do nada foi anulada, né? Teve que convocar outra, reconvocaram a segunda, essa mesma chapa que deu a primeira venceu, e aí começou o trabalho lá. Não usou urna eletrônica, tá vendo? Não usou urna eletrônica. Passou um ano, a gestão estava meio cambaleando, tinha os grupos de esquerda querendo tomar o Grêmio Estudantil. Derrubou. Foi aí que a direção do colégio se envolveu no processo, vai ter que reorganizar outra eleição e tudo mais. Só que não conseguia ter um entendimento. Eu disse, não tenho mais tempo para estar em comissão eleitoral, meu curso é um curso exaustivo, era edificações, era cálculo,
Então, eu posso... Cara, como é que você fazer cálculo e você não gosta de matemática? Isso é ruim. Exatamente, não sei como eu fui parar nesse curso. Mas é porque eu gostava muito de desenho, né? Que a disciplina Você de fez desenho direito, técnico. então tem pouco tempo. Direito eu entrei em 2013. É pouco tempo. Faculdade. Ó, o 13 que você Aí gosta eu muito. O fechei. 13 tá muito presente na vida dele. Muito. 2013. E aí 2019, né, que foi a minha Inclusive, eu acho que na presidência da Assembleia, você vai votar no candidato do 13, né? Não sabemos ainda está em discussão, mas do 13 eu Vai se abster. Contar a história do dele. 13 eu Vai não se voto abster, nunca, vai se abster. Do Deixa 13, ele contar a história. Do 13 eu não vou. Prossiga a história. Vá, deputado. E aí, em 2015... A gente quer jogar ele pra falar das coisas. E Vocês você prendeu essa pergunta maldita de contar disso, de coisa. Eu não lembro nem quem comeu ontem, mano. Ele é forçoso. Mas é isso que eu preciso. Deixa ele. As pessoas precisam conhecer a história dele, rapaz. Você já conhece. É que você já conhece a Testemunho história. de corpo presente. Aí, Quem tá lá do outro lado assistindo De corpo ou de copo presente? De quê? De copo ou de copo? De copo. Você disse que Ah, escolhi a água junto ali, ó. Ele patrocinava a Heineken ali, ó. Aquele ali, ó. E aí, 2013 aí, né? Começou esse desentendimento, ficou lá uma coisa... Terminou que o Grêmio ficou inativo e teve uma Assembleia Geral para decidir, né? Ó, a gente precisa que alguém presida. Né? E aí começou o clamor muito grande para que eu fosse o presidente. Eu disse, meu Deus, eu não quero me envolver nisso. Pepino tremendo, né? Eu já vi que as entidades que permeiam e que comandam isso daí, Axé. elas queriam dominar, não queriam fazer ali de fato a política de representatividade estudantil, queria fazer uma política de representatividade partidária, né? Que ia obrigar você a se filiar ou no PCdoB, ou no PSOL, no PSTU, no próprio PT. E eu não queria aquilo. Eu sei que a pressão chegou a ser de um momento muito grande, né? Chegou a ser um nível muito grande, que eu não tive como me omitir. Porque ia começar a ficar feio até para o meu... para a minha, não digo imagem, mas para aquela postura do Diego Castro de ser a pessoa que quando tem um pepino ali aparece para resolver, quando tem uma briga aparece para conciliar, né? Eu vi aquilo como uma responsabilidade, né? E terminou que foi uma eleição por aclamação, para você ter ideia, até pessoas que naquele momento eram ligadas àquelas entidades, né, em consonância com os outros, decidiram que eu deveria ser o presidente. Fizeram a eleição de aclamação e terminei sendo o primeiro presidente, mesmo sabendo que minha linha era uma linha contraditória à esquerda. Né? Mas você era o homem do diálogo. De direita na Bahia, primeiro presidente Mas do você Grêmio. fazia de direita, política, Você é do Fazia grupo, você é política. do grupo certo. Exato. Só que aí, quando eu sentei na cadeira, né, montei uma equipe, fiz um trabalho lá fantástico, né, não vangloriando não, mas pegamos os melhores alunos, os CDFs, né, ampliamos, até salão de jogos a gente fez no colégio, né, com parcerias de fora, né. Mais tarde foi o único colégio quando abriu aquele processo eleitoral de eleição para diretores, né. Sim. Você voltou lá na sua escola depois de eleito? Todos os colégios, tem um tempinho que eu não volto lá, né. Todos os colégios reelegeram os diretores da situação. A única escola em que eu bati o pé e disse, não, porque o diretor estava bangueando mesmo, né? Não vamos apoiar você, vamos apoiar outra chapa. Apoiamos a oposição, sofremos tesourada de tudo quanto é lado, e foi o único colégio do Estado naquela eleição de diretores que elegeu uma chapa da oposição. Que o apoio que a gente deu àquela chapa, com o voto dos alunos e professores, foi decisivo, e pais, foi decisivo para a eleição, né? Fazendo barulho desde cedo. Isso já foi em 2012, né? Já era presidente do Grêmio, né? Em 2011, quando eu tinha assumido, eu tive essa primeira visita das entidades estudantis. Ah, você é o novo presidente, tal. De repente me botaram um papel na mesa e disse, você aqui é obrigatório você se filiar a um partido político como eles chegam. Você vê. Você vai ter que escolher. Me deram uma ficha do PCdoB. Eu disse, não, comunismo? Esse partido aqui eu não vou filiar nunca. Já pensou se você tem essa ficha? Exatamente. A esquerda ia achar. Exato. Ia descobrir que ele era do PCdoB. Nunca. Aí durante a campanha ia rodar no grupo do Zap, ó, a foto dele no PCdoB. E aí eu já negou a tinha raiz. dito, naquele momento que eu estava em consonância com democratas, disse, o meu partido, inclusive o partido, se eu for me filiar a algum partido de que eu era membro, mas ainda... Não, já era até filiado, mas eu não tinha participação ativa, né? Já acompanhava reuniões. DEM. Do DEM. Eu disse,
PFL. O partido é que era DEM, né? PFL em 2007. PFL virou DEM. 2007, já era DEM. já era DEM. O partido que eu tô é esse aqui, porque é o que mais se aproxima do ideário do programa partidário do que eu penso, né? E aí deixaram você continuar? Anticomunista. Tá aí que começou o quebra-pau, né? Disse, ó, você tem 7 dias para se filiar, ou então a gente vai trazer um movimento tal, para se acampar aqui dentro do colégio, vamos fechar a rua, tocar fogo em pneu. Até ameaçaram, me ligavam por telefone, a gente sabe sua rota, vamos fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Os movimentos estudantis. Me ameaçaram de tudo quanto é jeito. Assim, eu sempre fui uma pessoa. Sua mãe muito dizia o quê disso tudo? Eu escondia minha mãe. Você escondia de sua mãe? Minha mãe dava o conselho para cair fora disso, que era problema. Eu escondia, né? Quando sua mãe soube que Ela você estava soube indo pra depois- Barra fazer mutim a Não, aí favor ela de já Bolsonaro. acompanhava, Já mas ainda acompanhava? ela ficava muito temerosa com essa situação, né? Mas lá no Grêmio eu escondia, né? Eu disse, ó... ela Não, mas saia eu tô indo disso, estudar, mãe, com a não camisa aí sabia debaixo nada do disso. estudar. Ela só veio saber dessa história quando eu saí do ensino Ela só veio saber da história quando eu saí do ensino médio, né? Que aí eu contei tudo. Ela disse, você é louco. Você tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos. Você é o caçula? Não, sou mais velho. Né? Que exemplo, que Eu sou mais exemplo, velho. que exemplo. Mas eu consegui ao mesmo tempo, pra você ver, era uma pessoa que Mas você cumpriu o seu mandato lá? cumpri e, eu, inclusive, Impeachment de se Diego. perguntar a referência lá, elegi inclusive o sucessor, se perguntar a referência a qualquer estudante daquele período, eles consideram que foi o melhor presidente, eu não gosto de falar por mim, né? Mas é a referência, foi o melhor presidente de Grêmio que já passou. É, porque tem uns Até deputados hoje tem que têm essa professores, mania. Eu sou o isso. único deputado que fica, Exato, tem uns deputados né? que têm a manhã. Eu gosto muito de jogar pro Só testemunho das eu pessoas. faço isso aqui na Bahia. Porque o que foi que eu fiz naquele momento? Por isso que eu digo que foi a minha maior escola política. Eu aprendi a lidar com a oposição, né? Aprendi a viver com pressões dentro do ambiente político, né? Com ameaças, né? E conciliar tudo. Eu sempre fui uma pessoa... Cara, você tá temente. pronto pra Alba, velho. Eu sempre fui uma pessoa temente, eu digo temente a Deus, confio muito no Senhor Jesus Cristo, no poder que o nosso Senhor Jesus tem Você é sobre as batizado, nossas né? vidas. E quando vinha essas adversidades, eu me mantinha firme, que eu sabia que tinha um propósito, né? Que Deus estava no controle de todas as coisas. E você estava numa das escolas mais tradicionais da Bahia, né? Era Que é o o- Severino Vieira, Isso. que fica ali em Nazaré, né? E uma Nazaré. das maiores escolas Palco, públicas, palco de movimento grandes estudantil, movimentos né? estudantis. E de políticos importantes. Sim. Severino Vieira, o próprio senador A Severino Lindsay Vieira já D'Amato foi. estudou lá. Lídice já foi de lá, presidiu o políticos Grêmio, né? já estudaram lá. Gente, Presidiu. Hilton eu não sei, porque um- Hilton ele devia ser contra a escola também. Presidiu. E aí o que é que acontece? Naquele momento, né, eu mantive essa linha e eu disse, olha, sabe de uma? Vocês podem vir, traga seu movimento, faça o que vocês quiserem. Aqui vocês só vão me tirar ou morto ou então a força. Ai, E aí, Bolsonaro. ali eu tomei uma postura naquele momento que não era do meu perfil, né? Eu disse, pô, aí chegou a hora, como eu disse, tem momentos e momentos, chegou a hora de você bater na mesa, né? Porque, claro, o diálogo é a via principal, eu digo, a ferramenta de trabalho do político. Mas o político não pode ser amém, 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 não que eu diga que o diálogo seja amém o tempo todo. Mas chega um momento em tudo na nossa vida que a gente tem que ter uma postura firme, né? E até mais incisiva que vai desagradar. E vamos lá, vamos para a Exato. Alba. Vamos falar E do seu aí, projeto. Aí eu vou chegar aí. Foi nesse momento que Essa pergunta foi teve sua. a pressão, né? Nós conseguimos fazer um excelente trabalho, né? Reelegi o meu sucessor em 2012, quando eu estava saindo de lá, né? E seu sucessor caiu em tentação? Um momento sim. Mas hoje voltou, né? Eu Voltou nunca pra mais o vi, Jesus. né? Eu nunca mais, inclusive, eu vi, que até o Josevão, o nome dele, me lembro muito bem, né? Foi, Vamos procurar a rede social dele? Já vai aí- aparecer. Foi um conselho até que eu deixei, olha, não se filie essas entidades, porque eu fiz uma política de representação estudantil, eu não fiz política de representação partidária. Partidária Nem o dentro da Democratas, escola. eu era o presidente, inclusive, dali eu Como é que fundei você era o presidente? diretor do movimento estudantil do DEM, que eu Do fundei. DEM. Aí foi através daí que eu ganhei uma projeção nacional no Democratas, né? Pegar fotos antigas, você vai ver lá, aniversários meus, inclusive comemorado no Senado Federal, Sim. com Marco Marcial, que foi vice-presidente A da galera República. cantou parabéns pra você lá E no Congresso No Nacional. Congresso e foi Não é através foto do com álcool na mão, não. Ah, foi verdade, o Murilo contou.
porque a projeção veio daí, porque chamou a atenção. Pô, um cara de direita, presidente do Grêmio, se mantendo firme nos filiou, isso deu uma projeção E nacional. quando foi que a Semineto chamou você para conversar? Olha, foi assim, contato com a Semineto de conversa foi poucas vezes, né? Momentos de campanha, né? Ali que a gente se reunia para definir alinhamentos políticos e questão de reuniões partidárias mesmo, né? Para definir estratégia de juventude, tudo mais, para o plano de vista prático ali de rua, né? Que foi daí que a gente fundou a juventude, de fato, do Democratas, né? E ele naquele gosta de momento. você. E ele gosta E agora, de você. depois de eleito, Odeia você. Depois de eleito, Sei. ele já conversou com o deputado? Não, ainda não. Comigo ainda não. Mas Não você tive sabe nenhum que contato. o Nem na destino campanha, da Bahia é a nem no Semineto ou segundo PT. Nem no segundo turno, né? Eu tive contato Você com não apoiou intermediários, ele, né? inclusive, no segundo turno. Não, deixei claro que o segundo turno eu estaria apoiando o ACM Neto, não com um voto ali de convicção, mas com um voto com um voto muito mais de, como é que eu posso dizer, de objeção ao PT, né? Um voto ali, Então foi um porque a apoio gente não crítico. tinha Um apoio um crítico. apoio crítico, porque inclusive, se vocês pegarem declarações no período eleitoral, eu deixei bem claro. O meu nível de comprometimento com a campanha do ACM Neto vai ser proporcional a dele com a de Bolsonaro, né? Ah, peraí, Edinho. Por quê? Não, peraí. Porque, veja bem. É óbvio que ele não Veja podia bem, se eu manifestar em represento- relação a Bolsonaro ou Lula. Por que a gente poderia? Porque a sua obrigação estava na base de Bolsonaro. Não está na base. Sim, você está na sua Sim. posição de presidente. Mas ali, o que é que acontece? O que é que acontece naquele momento, né? A gente tinha uma escolha, eu não incentivei de maneira nenhuma ao voto nulo, eu achei isso ignorância, né? Eu deixei claro, ó, temos um candidato e aqui a escolha tem entre o menos pior. Entendeu? Acho que o menos danoso tá claro que é o ACM Neto. Entre ele e o PT, lógico, que a gente tem que trabalhar para eliminar o PT. Você achou errado a Mas, situação de Eduardo mas Bolsonaro aqui? o que é que eu deixei bem claro? O que é que eu deixei bem claro a todo momento? Esse apoio é um apoio, como ele falou, crítico, porque para que a gente não iluda, inclusive, o nosso eleitorado de que ele vindo a ser governador, vai ser um governador de direita, né? Porque nós queremos ver não só o aceno, mas do ponto de vista prático, o que ele como governador vai apresentar para atender esses nossos anseios, anseios dúvida que a patriotas. Semineto né? seria melhor do que qualquer Em um. relação à pauta, as pautas relacionadas à família, né? Eu não vi um projeto efetivamente voltado durante o ACM Neto prefeito Aí você vai lá e para faz. as famílias. Quando for deputado, no governo Mas, dele, estava melhor para Eu não posso falar por ele, eu avalizando um apoio de quem votou em mim, dar confiança nessa linha é uma responsabilidade muito grande. Meu filho, é realidade. Inclusive, não pode ser dessa forma. Eu queria que vocês ter tivessem. responsabilidade. Eu queria que vocês do PL tivessem esse mesmo senso crítico quando o Roma sentou para conversar com o Gedel durante a campanha. Lúcio. Não, ali foi um momento. Que momento que. Um momento em que, como eu disse, ele responde pelas ações dele, mas naquele momento eu não poderia chegar e dizer, olha, não vote em Roma, porque Roma, em um determinado momento. É isso, eu entendo você, porque você Em estava ali nenhum na momento base. Eu também desincentivei, como eu estou dizendo, no segundo turno, em momento nenhum, eu desincentivei o voto em ACM Mas Neto. foi broxante isso. Eu só não poderia cair de cabeça em uma campanha de corpo e alma De ACM sem Neto. um comprometimento com as pautas em que o nosso nicho defende, né? Eu não poderia dizer que o ACM Neto vai ser o governador da direita, como muita gente estava fazendo. Não, Isso não tem como. Isso aí... Mas é agora. Mas aí vocês ficaram no mato Mas errado. eu fiz porque campanha você fez uma campanha. No segundo turno fiz campanha para Olha ele, só, rodei interiores, né? Levei a mensagem do voto útil, inclusive, voto contra o PT, né? E inevitavelmente defendi o nome dele, né? E fizemos uma campanha exaustiva. Cara, o Roma não Porque tinha no segundo condições. No segundo turno. O Roma né? não No tinha- segundo não turno, tinha condições. Desincentivei essa questão do voto nulo. Eu disse, ó, eu sei que nós estamos chateados, principalmente temos uma mácula do ano que foi 2020, em que até algumas declarações do ACM Neto soou um pouco, como é que a gente pode dizer? Arrogante. Um pouquinho de arrogância e principalmente soou um pouco desrespeitosa com o nosso nicho, né? Dizer, essa nova direita já nasce velha, né? Quando acabou a campanha que não teve ali uma eleição de candidatos da direita. É por causa das pessoas a postura que tavam- dele, a Mas postura ele dele mentiu de- naquele momento? Não. Eu acho que ele não mentiu, não. Não é que ele mentiu, né? porque, Diego, você é uma exceção no meio. Mas eu acho que ele generalizou, né? Sim, mas A nova direita, por exemplo, né? Tivemos a candidatura do Alexandre, né?
o Alexandre é um quadro novo dentro da direita, tem sua experiência política, dizer, mas o tom que ele usou, a nova direita nasceu velha, né? No sentido Diego, pejorativo. Todo mundo que entrava ali... Não é a nova direita, Diego, não existe a direita, né? Ele queria dizer agora... Todo mundo que entrava ali naquele meio, Neto já conhecia em alguns bastidores da política. Sim, mas não conhecia. Ele já conhecia. Não conhecia, não veio dessa forma. Ele já conhecia, Diego. Por exemplo, o Alexandre mesmo, você perguntar quantos contatos você teve com ele, ele conhecia o teu dia a dia. Mas olha, a conversa de Por isso Alexandre não é diferente, Neto, não é com ele. Não, e se eu botar aqui... Alexandre é outro assunto. E se eu colocar aqui, vamos dizer assim, 60 candidatos saíram Cara, eu tenho dó de você lá dentro. a vereador, 60 candidatos saíram a vereador em 2020. Se vocês perguntarem, vocês tiveram algum contato com a Assembleia, eu tenho certeza que 45, 50 nunca tiveram contato. Os líderes de movimento, todo mundo... Mas, por isso, eu achei a declaração foi um tom pejorativo, né? E resumindo, o que é que eu quero dizer com isso? E os seus colegas, e os seus agora, colegas deputados de direita, do DEM? Do DEM não, do União agora. União. Não, eu tenho uma relação excelente com todos, né? Uma relação interpessoal, procuro manter com todos, mas deixei claro, olha, estamos no mesmo barco de oposição, né? Isso aí a gente tem uma consonância... Mas você anda conversando com o pessoal, inclusive do seu partido? São PL, 4. sim, Vocês conversam entre si? Tem contato. Esse grupo de WhatsApp formado? Temos. É verdade que já tiraram E você tá sozinho, né? É verdade que Raimundinho Não. Raimundinho saiu ou pediu pra sair do grupo? O cara vai jantar com o Jerônimo. O grupo tá intacto, né? O grupo tá intacto. Vocês farão a oposição? Raimundinho da JR continua lá. Raimundo tá no grupo por ser do partido, né? Mas o que é que acontece? A política, como eu digo a vocês, a política é algo que você tem que ter jogo de... Como eu digo, não, isso é um mantra, né? Você tem que ter jogo de cintura, né? Raimundinho, depois da campanha, tomou a posição dele. Né? Ele responde pelos atos dele. Como eu disse, eu, Diego Castro, eu posso falar por mim. Minha postura vai ser essa, né? O Raimundinho quis tomar a postura dele. Qual vai ser sua postura? Um deputado conservador, né? Vai defender as mesmas bandeiras e vai traduzir isso em projetos. E quais são as bandeiras? Guerra cultural, Deus, pátria, família, liberdade, propriedade. Guerra cultural menos imposto, né? Uma melhoria no sistema de educação, para que não seja o sistema de educação que a gente assiste aí há mais de 20 anos no Estado, que é o sistema doutrinador. Isso é uma verdade, né? Fortemente influenciado ideologicamente. Mas que, ao mesmo tempo, vai procurar o diálogo, vai procurar manter uma boa relação interpessoal das pessoas. Porque é bem diferente você discordar da pauta e criar inimizade com a pessoa. Ok, eu já entendi isso. As pessoas confundem muito isso. A pessoa é uma coisa, o terno que ela tá vestindo... Exatamente. Mas, assim, mas você não vai ser aquele opositor de votar sempre contra um projeto do governo só porque vem do governo. Depende do projeto. É como Hilton, eu disse. Um abraço para Hilton. Como eu disse, né? Eu não vou votar por votar. Se um dia der um iluminar, vamos dizer assim, conservador ou liberal econômico na mente do Jerônimo, ele mande um projeto para a Assembleia que dialogue com esses nossos interesses, da nossa visão conservadora, que vai nortear o meu mandato, eu não tenho problema nenhum em votar. Você pode fazer uma emenda no projeto. Por exemplo, né? Tá se cogitando aí a privatização da Embasa. Né? Tá se cogitando. Você acha válido? Vindo do governo. É excelente. É uma ideia liberal. O governador negou. Né? O governador negou. Tá se cogitando, né? Porque eu tô vendo os bastidores, sei não. Né? Lá na frente a coisa pode... Vai desaguar nisso aí. A ponte Salvador. Excelente, né? E como é que tá o partido na Bahia agora, Diego? Após a eleição. O PL está se mantendo de forma... O partido tá consistente, né? Estou vendo o Roma buscando ali equilibrar, né? Essa nossa posição quanto a figura de oposição. Esse espólio que Roma teve, a grande votação que Raíssa também teve. Eu vou colocar a Raíssa na conversa também, porque poder entender. Sim. Porque os dois foram bem votados por conta de Bolsonaro. Bolsonaro. Vocês têm esse voto bolsonarista aí. E como é que vocês estão enxergando cuidar disso? Porque agora não tem mais um presidente lá por 4 anos para poder manter um discurso. Né? É mais difícil você fazer quando você não tem imagem dele, mas não, o presidente aqui é o partido do presidente, o que vocês estão pensando? O Roma e Raíssa, que são os dois exponentes aí do PL. Bom, eu tenho defendido... Raíssa que te ama, Raíssa te ama. Eu tenho defendido a ideia de... a nossa mãezona. Eu tenho defendido a ideia, né,
Não De fez a que, campanha do papai, mas Inclusive, fez você causou muito ciúme. Porque Raíssa só queria gravar com você, tirar foto com você. E o pessoal ficava, não vinha tirar foto comigo. Ela dizia, não eu só tiro foto contigo. Nem a campanha de papai Sai fazia. não. Nem a campanha, era só com ele. O material de Raíssa foi todo Bolsonaro. É pô. todo Diego K, todo. O negócio dela é com você. Não, assim, eu tinha pelo fato da gente ter uma proximidade, uma relação interpessoal, né? Isso, consequentemente, não foi tem que como se surgiu essa afastar do amizade? mundo político. Como Mas foi que surgiu essa Raíssa, se analisar, a Raíssa fez material para todos os candidatos. Olha né? pra mim, como foi que surgiu essa amizade? Muitos se precipitaram criando brigas desnecessárias, né? Isso acontece muito na direita da Bahia? Na direita... Tá triste. Não, a direita, isso Ela aí briga é corriqueiro, né? briga muito Corriqueiro. entre si. É o que eu critico. A gente tem que parar com esse autoflagelo, né? Isso aí vai destruir a todos nós. Tá, e como foi que surgiu a Cada um. amizade entre você e Raíssa? Olha, eu conheci Raíssa através do vídeo que ela fez, né? Falando sobre o quê? Defendendo aquela questão lá da cloroquina, né? No sul do estado lá, que ela pediu os medicamentos ao presidente e tudo mais. E aí eu recebi o contato do interesse de fazer uma live, né? Eu disse, pô, da doutora Raíssa, que honra. E nós fizemos com Bahia Direita, foi ali o primeiro contato, né? Após isso eu fui lá no Extremo Sul conhecer o trabalho dela, foi daí que eu vi de perto uma pessoa Qual é o íntegra, trabalho dela, Diego? uma pessoa Ela era secretária de saúde. de saúde do município, né? Ela fez um trabalho lá fenomenal e eu passei, digo ali, quando eu viajei 7 dias para conhecer o dia a dia dela mesmo, né? Até inclusive a intimidade deles, da família dela, e eu vi ali uma verdadeira pessoa de Deus, né? Eu vi um ser humano ali, não querendo aqui exacerbar nos elogios, mas de fato ser um ser humano raro, né? Em relação à sua integridade, à sua humanidade. Eu peguei situações de eu ter que levantar assim de madrugada para comprar uma coisa, né? E a gente foi sair, né? Eu passei na frente da porta do hospital, estava ela lá com pessoas no hospital público que ia ser atendidas lá, orando pelas pessoas que estavam ali, sem nenhum holofote. Você vê que aquilo não tinha nenhum interesse de mostrar o que está fazendo, Ela né? era aquela irmã mesmo da igreja, da oração, do de culto. verdade, né? Eu já vi ela, eu não posso aqui dar detalhes, né? Questão de intimidade, mas já vi ela deixar de fazer por ela precisando para ajudar os outros. Isso E é o um que foi que verdadeiro atrapalhou Raíssa? trabalho. Olha, em que sentido você fala atrapalhar? De não Porque- ganhar a eleição? Não, no sentido Não. da relação política. Porque todo mundo tinha uma certa dificuldade de chegar nela, de Não, ter um isso é uma diálogo. falácia, isso é uma É uma falácia. falácia. É uma falácia, né? Muito pelo contrário, sempre foi uma pessoa acessível, né? Mas não é todas porque as- você é o queridinho, você tem essa visão, né? Não, de forma alguma. Eu Você, sou você até- falou aqui, você eu falou até- aqui, ó. Ele Você que é falou assim, aqui ó. de ACM Neto. Que a ACM Neto, você não tinha o acesso a ACM Neto, que alguns vereadores também não tinham acesso. É que é natural, né? Ele era E existe prefeito também, naquele período. existe também essa crítica com Raíssa, de várias pessoas que criticam Olha, esse não eu vou- acesso. eu vou lhe dizer- Talvez você, por ser querido, tinha acesso, tinha o telefone, Não, eu tinha já o tinha uma WhatsApp, amizade, tem o exato. número até da Eu já funcionária tinha- dela, alguma coisa. Eu morei, inclusive, em Porto Seguro. Eu já tinha uma Olha aí. relação com a Raíssa e a família muito antes de qualquer planejamento político da Raíssa, né? De qualquer ideia de sair candidato a alguma coisa. A gente já tinha uma relação de amizade familiar. Mas a projeção já existia. Ela, quando ela veio na pandemia, que ela se destacou, ela ganhou o título de doutora cloroquina, então já existia. Ela tinha o título, tá? As pessoas... Doutora cloroquina. Era. Mas aí, ó, todo mundo conhecia veja como bem, doutora aí- cloroquina. Bolsonaro veio pra Bahia, foi pra Porto Seguro, deu impulsionamento à imagem dela. Bolsonaro também, Bolsonaro então já também. tinha Mas foi já muito tinha antes. Olha, eu vou lhe fazer a a construção cronologia. dessa imagem. Cronologia. A Raíssa surge ali em abril de 2020, né? Sim. Vamos dizer, Sim. abril de 2020. Do final de abril de 2020 foi quando eu passei a conhecer a doutora Raíssa. Ali não tinha nenhum plano de sair candidato a nada. Era uma pessoa que Mas já surgiu, tinha um emergiu. holofote, já existia Existia, mas assim... a figura nem da eu tinha pessoa. plano- se você perguntar, nem eu tinha plano de sair candidato. Era inevitável você não ter uma figura como ela, não saindo candidata a qualquer coisa diante da exposição da imagem Exato, dela. Mas ali eu tinha uma admiração pessoal, Cara, eu né? achei péssimo. Exato. Você vê. O Eu quê? tinha uma admiração... Ela, dessa jogada política que eu achei péssimo. Não achei, eu vou lhe explicar por quê. Eu tinha uma admiração pessoal por ela, né? Porque eu conheci o ser humano e disse, pô, essa mulher... É isso que a gente... É de pessoas assim que a gente precisa dentro da política. Né? Pronto. De seres humanos de verdade. Não de fantoches que, vai sair candidato, como a gente abordou até aqui anteriormente, veste uma carapuça de cristão, disso, daquilo, né? Eu vi
que era uma pessoa íntegra, honesta, sincera, né? Em tudo que fazia. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, doutora Raíssa, a senhora tem que se lançar de fato, não pense 2 vezes. A gente está precisando de pessoas assim. Se vier o chamado, não recuse, né? Porque a senhora é uma pessoa cristã, sabe que tudo é propósito de Deus. E ela relutava naquele momento, inclusive, de sair candidato por todo o desgaste ou de pensar em qualquer candidatura. Então desfaça uma fofoca para mim. Foi verdade que ela chegou? Foi verdade que ela chegou em Bolsonaro querendo ser governadora da Bahia? Não, disso aí eu não posso afirmar. Foi verdade que ela chegou, eu quero ser governador. Bolsonaro, faça pesquisa. Não foi verdade. Não foi bem assim. O que aconteceu? Dizer com tranquilidade que não. Não foi? Não foi bem assim. Dizer com tranquilidade não foi bem assim. O que aconteceu? Quando Raíssa surgiu, ela tomou aquele protagonismo, né? Nós estávamos num período da pandemia. Muitas pessoas ali, antes daquele momento, viam a Semineto como um provável candidato que dialogasse no futuro governo ao que a gente defendia. Só que aí veio um momento, inclusive coaduna com a crítica que eu estava fazendo anteriormente, Sim. em que ele se abraça com o PT, período da pandemia. Quando? Começa a repetir o mesmo discurso de Rui Costa, começa a bater na direita, bate no governo Bolsonaro. Na verdade, foi o Rui Costa que repetiu o que ele fez. Porque o que ele fazia na prefeitura, o Rui Costa fazia no governo. Não fizeram a mesma coisa, né? Andaram abraçados. Manteve uma correlação que passava da correlação administrativa. Mas, cara, quem que sabia o que fazer durante a pandemia? Político. Eu sei, mas quem que sabia? Qual político que sabia o que fazer na pandemia? Eu não acho que lives de ACM Neto. Mas você acha que também Bolsonaro não fazia isso, não? Isso não surfava nessas coisas? Do discurso? Não, mas entenda. Não, Bolsonaro é um fenômeno. Mas entenda, onde é que eu tô localizando... Ele por si onde é que eu tô contextualizando essa questão? A gente tá falando aqui do surgimento da Raíssa, né? E o ACM Neto, a partir daquele momento, né, aparece em uma live com um livro de cabeceira, acho que foi de... Me ajuda aí, Alexandre. De Marighella. Aquilo foi montagem. As pessoas... Não foi montagem, não. Foi verdade. Não foi montagem. Não tô dizendo que foi montagem. Aquilo, o cenário foi montado. As pessoas... O cenário foi montado. Aquilo ali deixa um recado, Ele não leu, claro que o quê? Olha, ACM Neto é um político de centro-esquerda, ou de esquerda. Eu acho absurdo Ele não vai abraçar a direita. Isso deixou bem claro. Não, eu acho absurdo os discursos dele. A galera vê um livro de um cenário montado e uma foto de Roma com Lúcio José, não dividia nada. Luma, pelo amor de Deus. Não é possível. Mas o Roma teve o aval do presidente Bolsonaro. Porque não tinha ninguém. E porque foi o erro de Eduardo Bolsonaro. Você queria que nós ficássemos contra ele? Não pedi você ficar contra. Só o seguinte... Se Eduardo Bolsonaro não tivesse se metido... Só para a gente não se descontextualizar... A gente estaria feliz hoje. Dessa questão, né? O ACM Neto começou a cair em desesperança nesse nosso nicho, nesse nosso público que enxergava ele como uma esperança. Foi um desespero durante a pandemia, isso é verdade. Se desesperançamos em relação a ele como candidato que, não representando sua totalidade, mas que abraçasse, que fosse a nossa opção de fato, sem problemas. E aí o que é que acontece naquele momento? Surge uma lacuna de representatividade no nosso nicho. Né? Nesse exato momento aparece Raíssa com essa questão. Com a cloroquina na mão. E aí o que é que o nosso público disse? Nosso candidato seria a ACM Neto ao governo, mas o que é que a ACM Neto está fazendo? Está batendo, inclusive criticando as manifestações lá de reabertura do comércio. Perdeu muito apoio de comerciante, muito apoio do setor privado, que via ele como uma opção, inclusive, né, mesmo com muitas críticas, né, por conta desse período. Isso. E aí ele fez críticas que, eu digo que foram exageradas ali, impensadas até ao governo do presidente, e a conta veio depois. O público que ele precisou, o nicho que ele precisou do apoio em massa para decidir a eleição foi o nicho que muita gente optou pelo voto nulo em 2022. O que é que ela faz? Aí surge Raíssa, né? E aí o pessoal viu, ela tem que ser nossa governadora. E começou aquele clamor, governadora. Pessoal, quem? A direita, você pode observar. O maior marqueteiro da direita da Bahia, que não veio aqui hoje. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Não, eu defendi... Murilo! Eu defendi a ideia, inclusive, a senhora tem que se lançar, tem que lançar seu nome, a senhora é uma figura propícia a isso, reúne essas qualidades. E aí, mais na frente, no processo político, terminou na chapa Roma e Raíssa, né? Roma veio a ser ministra do presidente Bolsonaro, ganhou um protagonismo nacional no Ministério da Cidadania, fez um excelente trabalho e terminou o presidente chamando os dois, vai ser Senado e governo. E saímos com aquela chapa, né? Merda. Eu não vi
isso de maneira negativa. Eu vou Cara, dizer por que na frente. Eu vou lhe dizer o porquê. Foi muito positiva. E aí o que acontece? Aí até para não perder essa linha de discussão em relação a Semineto. Eu achei, na minha avaliação, eu custei a acreditar que o Semineto estava cometendo aquele erro estratégico naquele momento. Qual? Em 2020. De tomar aquela postura de tomar as dores do PT. O que é que ele poderia fazer? Que dor do PT, tio? De fazer críticas à direita, abertamente. Mas como ele sempre foi oposição. Ele botou o Maia lá e botou o Alcolumbre para fazer oposição. O que é que ele poderia ter feito? Se mantivesse neutro, né? Tenho críticas pontuais, mas ele exagerou em muitas críticas. Isso desagradou o nosso público, que eu falo, porque eu estava nas ruas. Você também estava. E a gente sentiu as dores. Eu sei. E as pessoas perderam a esperança nele como candidato que representasse. Mas, cara, diante da realidade, qual é o candidato aqui para bater de frente com o PT? Não tem outro. Mas aconteceu no segundo turno. Foi o que eu falei. No segundo turno, a gente teve que dar o voto útil. Né? O voto de muito mais rejeição ao PT do que mais de aval a Semineto. Mas ele era a única opção que tínhamos. Votamos nele. Fiz campanha para ele. Mas ele... Eu estou aqui fazendo a avaliação do erro estratégico que ele cometeu. Em 2020, se ele se mantivesse ali neutro, fazendo as críticas pontuais, ele não teria dificuldade para derrotar o Jerônimo agora, porque você vê, de 9% ali, mais ou menos, do eleitorado que votou no Roma, né? Sim. Que poderia abraçar, de copiar uma campanha do Semineto, eu posso dizer com certeza, 50% ou até mais preferiu anular o voto. A Semineto não ia dizer que estava apoiando o Bolsonaro. Mas não é isso que eu estou falando, não. Hipótese alguma. Por conta dessa postura que ele tomou no passado, que criou antipatia com esse nicho. Ou seja, ele cometeu um erro estratégico de imprudência. Ele poderia ser mais light nas suas críticas, até para facilitar, levar ele para essas pessoas que tem uma parcela do nosso eleitorado que é incisiva nas suas cobranças. Né? E que não tem jeito, ninguém vai mudar a cabeça. É incisivo até certo ponto, né? Então, eu achei que ele cometeu um erro. Porque depois o olho fecha e entra no Eu achei que ele cometeu um erro, né? Enorme, estratégico, que, pelo que eu conheço do Semineto, que é um político extremamente inteligente. Ele é inteligente. Um político articulado, né? Um erro que eu custei acreditar que ele estava cometendo aquele erro. E em 2020 eu falei, olha, isso vai custar caro em 2022. Sim. Esse público vai guardar esse rancor e não vai votar. Eu lembro. Não vai votar. Foi aí que abriu espaço para o surgimento do Roma. Surgiu um Roma, que foi uma surpresa, ele não estava cogitando. Mas se a gente não tivesse a influência e aí, o que eu de quem avalio? Teve aqui na Bahia, porque tratou a Bahia como se fosse quintal que criasse galinha. Não é assim. Fala aqui, A diferença de cima para baixo foi feio demais. Pô. Dizer, tem que ser fulano. Não é assim. Não, eu não vejo dessa forma. O palco político na Bahia é democrático, histórico. Você sabe muito bem disso. Exatamente, veja bem. Então aqui nunca funcionou esse negócio. Você conseguiu enxergar outros nomes? Exatamente, eu te perguntar isso. Quem seria o nome propício? Mas é justamente por não ter o outro. O nome seria Daiane, mas Daiane foi embora. Era esse o projeto, lá atrás. Não, era ela sim, você sabe que era ela. Lá no início era ela e acabou. Ninguém olhava pro outro lado, era só Daiane. Inclusive, a ex-deputada está até convidada. Pronto, Dadai vem aí trocar ideia. Estamos aguardando. Mas me bloqueou no Instagram, enfim. Aí o que acontece? Te bloqueou? Me bloqueou. Por quê? Então você é uma pessoa muito malquista. É por isso que eu não quero vir. É por isso que Alexandre, né? Explicado. É por isso que Alexandre tirou você de um bocado de grupo de WhatsApp. Fica brigando com a gente. Alexandre estratégico. Ele me tirou do Zap, mas a gente continua se falando no Instagram e normal. Ele, Luma, é só porque eu não quero intriga, eu não sei lidar com esse momento. Vai ter um momento de falar sobre isso. Mas assim, como não tinha um nome pra fazer oposição ao PT? A Semineto. Mas criar uma via, um desgaste desnecessário. Mas aí, vamos aí. Ajudou em quê, Bolsonaro? Vamos parar aí e fazer a crítica pontual. É justamente onde insere essa avaliação que eu estava fazendo. Foi nesse exato momento que ele poderia se manter neutro para não perder esse público, que ele tomou as dores e se abraçou com o PT. Aí, neutro, ele ia perder o público maior que votou nele. Não. Você sabe que teve gente que votou em Lula e votou nele aqui. Ele querendo agradar. Foi a grande maioria do eleitorado dele. Querendo agradar a esquerda e tomar, inclusive, votos do PT. Não tem estratégia do Semineto, entendi perfeitamente. Querendo agradar a parcela ideológica, que a eleição o cenário estava muito polarizado, ou era esquerda ou era direita, e querendo agradar. Mas aqui na Bahia a maioria é nicho. Não. E querendo agradar esse nicho ideológico. O Semineto e o Paulo Souto falaram, inclusive, no podcast da Metrópole, e deixaram bem claro.
que eles perderam a eleição e botam na conta que perderam a eleição pro Lula. Exatamente. Que não é a esquerda que é forte. Foi o o 13. Lula é muito forte. Foi O o 13. Lula Muito é forte. muito forte Qual era- dentro do estado da Qual Bahia. Qual a leitura que eu faço Essa da... é a leitura E dele. isso foi a que eu resposta, faço. porque assim, Ele não Bolsonaro poderia, não ele teve não esse poderia voto todo pregar na por Bahia. Bolsonaro não tem Exatamente. voto pra fazer um Qual senador era- aqui, que dirá qual fazer um era governo. a leitura que eu Roma faço? teve menos voto que Raíssa. Qual é a leitura que eu faço da estratégia do Semineto lá atrás? Né? Ele disse, olha, o centro, as pessoas que têm um pensamento nem Bolsonaro nem Lula, que era o público que ele se seria, essas pessoas eu já tenho como opção, isso era inegável. Né? O que é que eu faço para conciliar um lado e outro? Né? Ele pensou muito mais na esquerda do que na direita. Que é a Caiu de maioria. cabeça. Que é a maioria. Lógico, se abraçou. Mas aí que está o erro de avaliação dele, eu acredito, de postura e de estratégia. Para tentar se inserir nesse público, eu acho que de uma forma acelerada, ele tomou as dores da esquerda e começou a bater na direita. Como eu disse, essas declarações e determinadas posturas prejudicou. Que ele quisesse abraçar um outro como estratégia, mas se mantivesse neutro, não tomasse as dores de um. Mas vamos lá. E aí, O deputado, Diego, para 2024, sim. se a Semineto quiser construir com Bruno Reis esse processo, como é que Por tá favor, você hoje? por favor. Olha, Lá dentro? Esse diálogo hoje, Por como é que tá dentro da Veja prefeitura? bem. Ou pode se correr o risco Raíssa não tá mais no de Senado. disputar esse processo? Agora é você Raíssa tá no sozinho. cenário. Agora é você sozinho, Raíssa é tá no você. cenário. Que é o Veja deputado. bem. Eu vou Em convidar relação- a doutora Raíssa para vir aqui bater Ela um vem, papo com ela você, vem. pra você mudar essa Semana conversa. que vem, inclusive, Pronto. Ela vai fazer o coração. Tá tudo certo. Eu vou fazer o coração Vai pra fazer ela. o coração. O que é que acontece, né? Tudo depende do que você me disser. Eu estou aguardando um posicionamento em relação a, primeiro, como é que o nosso partido PL vai se comportar nesse cenário. Eu defendo a ideia de que temos que lançar um candidato Não. à prefeitura Não. para que possamos caminhar com as nossas próprias pernas, porque se o nosso Estratégia. pensamento é de ter uma Bahia conservadora, Não, de não, ter uma não. Salvador conservadora, ainda que a gente saia para perder, nós estamos marcando posição. Se Não vamos isso for encontrar planejado ali estratégico, estrategicamente. Mas como é que vocês estão hoje em dia? Existe Mas uma hoje- união? Hoje existe Porque esse porque a diálogo. Eu tenho sensação- um diálogo, eu tenho uma correlação, como eu digo, política e pessoal muito boa com os setores da prefeitura, com as pessoas, inclusive o próprio Bruno Reis, as pessoas que estão ali no seu entorno, mas é bem diferente de O Bruno ter tem qualquer uma tipo de cabeça acordo mais com conservadora, né? Bruno eu vejo com um perfil mais conservador. Bruno tem um perfil mais Bruno tem conservador. perfil O menino mais do calapá. conservador. Sim, Bruno tem. Né? Tem essa tendência, né? Eu acho um político, inclusive, ponderado, né? Eu admiro essa postura ponderada do Bruno. Né? Temos um bom diálogo, mas eu não vou me comprometer de maneira nenhuma a fazer acordos políticos e nem me precipitar. Por causa do partido. Porque eu estou estudando o cenário e eu defendo a ideia de que tenhamos uma candidatura própria. Né? Se vai Bahia dar Direita segundo vai turno e a lançar o gente- candidato? Não posso afirmar isso porque depende de muitas conjunturas, né? E o partido tá Mas eu inteiro defendo- ou tá partido Tá mesmo? partido. O partido está inteiro, né? Ah, não, Embora o partido está firme. Diego, tá? eu gosto Nós de temos você, O PL, mas- não. Não. É muita O partido- muita especulação que acontece por aí. É fake news? É fake news, muita fake news, né? Ah, Tá desagregado e tal. Vocês estão conversando, então Roma tem... Eu soube que Roma estava na fazenda, Roma já voltou da Já voltou da fazenda. fazenda? Doutora Raíssa já veio de Porto Seguro, já saiu de lá da praia de Arraial da Ajuda, já veio para Salvador para poder recepcionar esses deputados e começar a fazer essa conversa. Já está na hora, porque... Tivemos. Teve Segundo essa, turno tá foi tendo, tá tendo, novembro. vamos ter agora vamos ter uma reunião agora estratégica, né, que vai definir, tá? O cenário de janeiro, você sabe, tá arrumando os eleitos, tá com a cabeça muito mais voltada para uma equipe, Pra estrear o gabinete, meu caso mesmo, a gente tá com um catálogo de projetos de lei que está ali sentando diariamente. Já com a vai equipe começar, jurídica, já né? Primeira passando um semana bocado a gente de vai apresentar projeto. 10 projetos já, né? Um pacotão de coisa 10 boa. projetos. Preenchendo papel para votar no presidente, Ainda. né? Negociação para Estamos votação. variando. A negociação para votação na Assembleia, presidente. Veja bem, hoje só tem apresentado hoje o nome do Adolfo, né? Menezes, né? Sim. Do Adolfo Menezes. Ó, o grupo do Ângelo Coronel pode botar alguém. Vamos ver como é que vai desenhar o cenário. Pelo meu Dificilmente partido. a oposição. É o mesmo partido. Não vi ainda a oposição se manifestar na candidatura de nenhum candidato, né? Mas o que é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar sempre
irei dar o apoio ao candidato que se comprometer em dar o espaço para que nós possamos dar espaço também na casa aos conservadores e aos nossos projetos. Só tem você e Leandro lá, pô. Exatamente. Você participou Não, da... Você e Leandro na aula. Vitor. Que Vitor? Vitor... Vitor de quem? Vitor Azevedo. Vitor Azevedo. É o quê? O do chefe de quem? Desse gabinete Vitor era o de Roma? presidente do Era PL, chefe né? de gabinete. Não, então só tem você e Leandro. Exato. Porque o que é que acontece, né? Veja Você ainda que o participou da candidato- lavagem do Bonfim? Não. Ele é cristão, ele da minha, não achei não. Então não foi convidado pro café da manhã do governador. Por que quem foi, Ari? Não, porque tinha gente do PL lá. É. E o café da manhã Por do isso governador que eu foi no estou governo- dizendo, Não foi nem lá. você e Leandro sozinho de conservador Não nessa foi nem bancada aí. lá. Ah, vocês Que seja são demais, viu? Mas aí eu lhe gosto pergunto, de Diego, o partido falando tá a inteiro ou tá partido? Não, partido está inteiro, né? Embora, como a gente viu, o Raimundinho já deu uma declaração de que vai manter uma relação lá com o governador do Ele estado. vai manter, e tudo ó. mais, mas Raimundinho não é o partido todo, né? Ele tem a postura dele, assume, inclusive tem uma boa relação com o Raimundinho, né? Como pessoa, com parlamentar Não também, colega de mande com bancada, essas pessoas. Mas discordo completamente da ideia dele de estar tomando essa postura aí de se abraçar com o governo do estado, né? Agora, Raimundinho não é o único parlamentar que tem no partido. A maioria tem se mantido firme, quase que a maioria unânime, Você e com essa Leandro. exceção. Não, o Vitor, Azevedo, né? De fazer oposição, né? Esse pessoal Nós de vamos Roma fazer oposição ao governo do estado. Agora, não uma oposição louca, né? Uma oposição irracional. Uma oposição consciente. A ideia que eu defendo, né? Que a gente faça oposição consciente. Você vai lançar a e candidatura à saiba- presidência da casa? Não tem musculatura para isso, né? Eu não vou ficar... É o que eu tenho dito. Você não vai tumultuar. Não é que seja tumultuar. O que é que eu tenho... O papel já tá preenchido, Luma. Não, Já tem quero nome. saber O que é que eu tô Ele derrubou o procurando? pessoal do diretório mais novo, porque mais velho não pode fazer o poder da casa. Mas não é bem assim que funciona. O que é que eu estou procurando fazer? Minha preocupação, eu disse, o povo baiano me elegeu para ser deputado. Eles querem o quê? Quando você elege um deputado, o que é que vocês querem? Eu quero que você defenda as nossas ideias, primeiro ponto, que é o nosso público de opinião, que é isso. E claro, eu quero que seus projetos, com base nessas ideias, se tornem realidade. Agora é o mais Eu não difícil, vou- né? Agora você precisa exatamente. fazer com que você honre os seus votos. Os meus votos. Os meus Essa é a votos. história. Eu já deixei claro que eu Cara, não você já quero honrou ser só um em não ter deputado. conversado com o governador. Você já honrou tudo. Não, eu não conversei com o governador, não. Não, exatamente, você já errou só, você já honrou seus votos só em não ter conversado. não ter conversado, não tem ter que ido ter pra café da Legal, deixa eu lhe manhã, dizer. pra pizza, essas coisas. Deixa eu dizer cá pra nós. É porque Luma não deixou você falar e eu deixei Não. rodar o assunto. Opa, aí eu não deixei ele falar. Já tem mais de 1h30 de programa. É o maior programa que a gente gravou. Ah, vale a pena. Tá vendo? Só Luma aí já falou Encerrar. 50 minutos. 50 foi mesmo. Só Luma já falou 50 minutos esse programa. Ela fala, ela pergunta, ela responde. Que eu queria- Eu adoro a gente vai ter outras oportunidades Sim, de bater sim. um papo e conversar melhor. Mas eu queria aproveitar, se vocês ainda tiverem. Luma não tem mais nenhuma pergunta. Se a gente tiver alguma pergunta. Tá vendo? Luma tá fora. Ali tem alguma pergunta. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Pronto. Para que a gente pudesse. Perfeito. Bom, eu quero dizer ao nosso povo baiano, né? Principalmente os 34 mil patriotas que me elegeram e que agora, inclusive, não me conheceu, passaram a conhecer o meu trabalho, né? Que o que vocês podem esperar de mim é fidelidade a tudo aquilo que eu venho mantendo ao longo desses 10 anos, né? Seria um deputado de direita, conservador, patriota. O que norteará o meu trabalho vai ser a defesa da fé cristã, a das nossas liberdades, seja econômica, civil, ou quaisquer que sejam, né? O do direito de propriedade, proteção da família, principalmente a autoridade materna ou paternal, dentro das casas. O Estado não pode meter o dedo na educação dos nossos filhos Perfeito. de maneira originária, né? Perfeito. Menos impostos, menos tributação. A Bahia tem uma carga tributária castigante. Vocês podem esperar, defensor agora da segurança pública, um nicho que está órfão lá na Assembleia. Tá off. Estarei assumindo esse compromisso, né? Com Defesa da cuidado nossa desse nicho aí, honrosa polícia, né? Mas vocês não me elegeram, né? Como que eu ia dizer, Paulo, para ser um youtuber. Eu não quero ser um deputado que eu quero lacrar a direita, como funciona com muitos aí. Em subir um plenário, fazer um recorte e divulgar na rede social, e ficar procurando briga. Nem colocar craque, né?
Não, a direita nunca fez isso. Convocar. Mas tem o pessoal da direita Defesa aí, dos do CACs, partido sim, é o setor que eu vou defender. Ele não vai levar CAC valor, não, fique de boa. Mas, não, aquilo foi uma ignorância de uma pessoa que inclusive nem fala pela direita. Mas é do partido. Partido não é. Então tá partido mesmo, viu? Então tá partido mesmo. É o cantor, é o cantor. Se for, a figura não tenho nem o que dizer. Mas o povo baiano não me elegeu para ser youtuber, para ficar fazendo recorte, ganhando likes na rede social e viralizando. Me elegeu para que esses ideais no dia a dia de cada um se tornem realidade através da efetivação e da aprovação dos meus projetos de lei. Então, quando a gente tenta explicar que eu tenho que ter, quem quer que seja o presidente da Assembleia, uma relação de... uma correlação, eu digo que administrativa, né, ali, pacífica, e manter o diálogo, é justamente para que isso se efetive, para que eu traga para dentro dessa casa um espaço para vocês, conservadores, para o nosso nicho. Né? Tá na hora da gente entender que a guerra é muito mais política nesse momento. E a gente não vai vencer tudo com o pé na porta, a gente já viu que não vai. Vamos chegar, arrombar, fazer e acontecer. Não é na força. Quem lê a Arte da Guerra, que é a Bíblia da estratégia política, vai saber que as batalhas se vencem muito mais na estratégia do que na força. Né? Então, vamos trabalhar dessa forma. Se a gente tiver que baixar o tom algumas vezes para conseguir ganhar lá na frente, vamos fazer isso. O que não significa que em momento nenhum eu vou me vender, eu vou negar os meus valores, que eu vou me abraçar com o governo, que eu vou me abraçar com a esquerda. Não, isso jamais irá acontecer. Mas manteremos uma relação, buscaremos manter essa relação de boa convivência com todos, porque o que mais importa é que esses projetos, né, de uma Bahia com menos tributação, de uma Bahia em defesa da nossa fé cristã, da família, da liberdade, do direito de propriedade, se tornem realidade no dia a dia prático. E essa é a minha função como deputado, trabalhar para que isso se efetive. Então, a gente só tem essa forma para que as coisas aconteçam. A força é o soldado de reserva, se usa em último caso, né? Como a gente tem feito aí. Quando a gente não consegue pelo diálogo, a gente está judicializando. É o que nos resta fazer. Mas é muito mais fácil conseguir pelo diálogo do que metendo o pé na porta. Eu acredito que dessa forma a gente só vai ter um caminho. Eu ser um parlamentar youtuber para estar ali enrolando vocês, né? Disse isso, subir no plenário fazendo discurso que escolhem bem, mas e aí? Quantos projetos passaram? Né? Então vou trabalhar nessa linha, né? Precisar muito do apoio de todos vocês e acredito que sim, a gente vai conseguir, né? Como já estou vendo muitas coisas que podem se tornar em realidade acontecendo. Estou aqui na sua rede social, Diego Castro BA, Bahia. Aqui, deputado estadual eleito pela Bahia. Sim. Um excelente nome, bem representado, né? Porque é meu coleguinha já há muito tempo. Nome de confiança da doutora Raíssa. Sim. Maravilha. Muito bom. Uma honra, né, para mim, uma pessoa íntegra, honesta. Diegão, muito obrigado. A casa está aberta, volte sempre. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, Luma. E ao amigo Ari, eu esqueci. Maravilha, pessoal. Ari. Maravilha, pessoal. Até Valeu, a próxima, gente. então. Até a próxima. Forte abraço. Tudo de bom. Um abraço, pessoal.